Bom dia, pessoas. Tudo bem com você? Voltamos hoje sobre nosso curso de informática básica. Então, hoje também a gente vai falar sobre a história da informática. A história da informática, a gente vai falar o que é informática, tipo assim. A informática tem sua base em cálculos matemáticos, raciocínios lógicos, desde sua antiguidade da civilização grega, babilônicos, sumérias e chinesas. Já possuíam um domínio sobre seus números, tendo como exemplos as babilônios, que criaram em 3000 AC uma estrutura de madeira com anéis chamada abacus, como forma de apoio para calcular as vendas do comércio. A seguir mostramos alguns dos principais fatos históricos que marcamos a evolução da informática desde seu início até os dias atuais. O mecanismo antiquiterá. O mecanismo de antiquiterá é dominado como uma antiga calculadora, que vocês vendo aqui, né? Analógica grega com aproximadamente 3 engrenagens de bronze, desenvolvido para prever posições astronômicas, eclipse, para os calendários de 365 dias, e seguir os ciclos de 4 anos dos Jogos Olímpicos. O Blaise Pascal e a Pascaline, o ponto de partida para o início da informática atual foi em 1642, com a máquina de Pascaline do filósofo, matemático e físico francês Blaise Pascal, sendo a primeira calculadora mecânica capaz de realizar operações de adições de subtração. Foi construído com o objetivo de ajudar o pai de Pascal, que era coletor de imposto, e realizar cálculos com mais rapidez e confiabilidade. A máquina de analítica de Babbage e Ada Lovelace. O conceito de máquina programável foi idealizado entre 1834 e 1835 pelos cientistas e engenheiros mecânicos franceses Charles Babbage, no qual foi projeto uma máquina analítica que utilizava somente parte mecânica para realizar diversas tarefas programáveis. Infelizmente, o programa saiu do papel na década de 1980. E para comemorar o bicentenário do Babbage, a máquina foi finalizada nos anos 2000, então foi recente, né? Aí tem a álgebra de George Boole. O Boole, por meio de seus estudos com matemática desenvolvido, o álgebra booleana, a partir dos números binários, isso possibilitou o avanço dos cálculos computacionais. Utilizavam inicial as válvulas, relés e posteriormente em ciclos integrados. Eu já tinha falado isso na aula passada. Os cartões perfurados também. Estava falando essa aula passada até explicar. Em 1898, o norte-americano Herman Ulrich, fundador de Turbulent Machine Company, precursora de International Business Machine, o IBM que a gente fala hoje em dia, né? Ulrich é engenheiro mecânica francês Georges Marie Jarre, que desenvolveu um cartão perfurados
Esse cartão guardava informações e comandos nas máquinas. Posteriormente, essa tecnologia foi aprimorada por meio de memória utilizada dos computadores modernos. Depois da Segunda Guerra Mundial, ou a Segunda Guerra Mundial mesmo, um dos maiores conflitos militares envolvidos as maiores potenciais mundiais, organizados em aliados e entrava em conflito no ano de 1939, no início da Segunda Guerra Mundial. Portanto, a informática teve um papel fundamental na Segunda Guerra Mundial. Seu objetivo foi computar cálculos estratégicos mais rápido que um ser humano, uma descriptografa mensagem dos inimigos, consequentemente criado novas tecnologias para a próxima geração. Os modelos dos ISO. O primeiro computador eletrônico mecânico a utilizar binário foi o modelo Z1, criado pelo engenheiro alemão Konrad Zuse entre 1935 e 1938. Durante a Segunda Guerra Mundial, o computador trabalhava como lógica binária, utilizava um sistema de relés, mas possuía uma programação limitada. E durante um ataque aéreo, foi destruído por fim de 1998, ocorreu sua construção por expor no Museu de Berna. O modelo Z1 foi refinado e nomeado como Z2 em 1939. Tendo uma memória mecânica como relés, o modelo Z3, 1941, é sua criação mais sofisticada e a única sobrevivente da guerra. Em 1945, o ZIS desenvolveu a primeira língua de programação algorítmica chamada PAL-Calcul, ou Plan Calculus, com o objetivo de criar as precondições teóricas para soluções de problemas gerais. Foi ele mesmo. O ZIS. O computador bomba de 1941. Nos acontecimentos de Segunda Guerra Mundial em 1941, foi desenvolvido o computador chamado bomba, construído como um meio eletrônico para decifrar as mensagens nazistas baseada em uma linguagem de simbolismo chamada Enigma. O bomba britânica é concebido pelos engenheiros Howard King e Alan Turing de Prestige Tabulante Machine Company. O computador do Colossus de 1945, desenvolvido entre 1943 e 1945, para descriptográficos complexos símbolos de Lorentz SZ40, utilizado pelos nazistas e Colossus, é uma computadora que utilizava em média de 2.500 válvulas para computar lógicos booleanos, e sendo o primeiro computador eletrônico digital programável, onde o tempo quebrava as mensagens do Lorentz foi reduzido de semanas para horas. As vantagens foram entregadas dos computadores desse modelo. Tem o Marco I e o Marco II. Há uma parceria entre a UA e IBM em 1944, com a autoria de físico Howard King em 1939
1937, criou a Rouage Mark I, que mede 2,4 metros de altura e pesava quase 5 toneladas, né? Era mais leve que a outra que eu falava, tinha explicado de aula passada, que era capaz de executar algumas quadros operações fundamentais de aritméticas, logaritmo, potenciação, razão de seno, raiz quadrado. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1947, Aiken e sua equipe finalizaram o Marco II. Finalizaram o Marco II financiado pela Marinha dos Estados Unidos. A diferença entre esses modelos é a maior velocidade para realizar os cálculos principais das funções de adição e multiplicação. E isso foi possível, como há umas substituições dos contadores Desculpa, pessoal. Eletromecânicas, no Marco I, por relés eletromagnéticos de maior precisão, foi uma desenvolvimento de Marco I, que é o termo Book, né? Que foi criado como um inseto que ficou eragogados em uma dos relés do computador, o que causa uma falha. ENIAC de 1945 iniciou em 1944. O computador eletrônico numérico integrado em computador, que a gente fala ENIAC, foi construído por João Machine, J. Presper Eric na Escola Roy de Engenharia Elétrica da Universidade de Pensilvânia, sendo finalizado como sucesso em 1945. O ENIAC usava fiação do painel para programação. Usa cerca de 18.000 válvulas, include 70.000 resistores, 10.000 capacitores, 6.000 switches, 1.500 relés. Ocupava 1.800 metros quadrados. Pesou, né, cerca de 27 toneladas. Você vê como é que ele ficou igual uma casa, né? Ficou muito grande. Então, esse aqui, que depois da Segunda Guerra Mundial, alguns meses depois da Segunda Guerra Mundial, as novas tecnologias que foram criadas para a guerra foram aprimoradas para atender o mercado industrial, como uma memória RAM. O computador UNIVAC 1 utiliza para a criação dos semicondutores o disco resíduos, a língua Fortran, sendo como a maioria dessa tecnologia ainda são utilizados. A memória RAM é o primeiro sistema. Os pesquisadores da Universidade de Manchester, Frederic William Thomson Gilmore e George Touchy, desenvolveram a Smart Scala experimental Machine SSEM, mais conhecido como a Beiba de Manchester, o Manchester Mark I. A Beiba foi construído para testar uma nova tecnologia de memória desenvolvida por Williams Kilburn
Sendo a primeira ronda acessa à memória o RAM para computadores. O primeiro sistema era composto por 17 instruções escrito por Cuban em 21 de junho de 1941. Pessoas, hoje a gente vai parar aqui para deixar a próxima até semana que vem. Tem mais coisa para mostrar sobre a história da informática. Obrigado, pessoas. O link já está disponível na nossa página, né? Que é onde vocês entrou para fazer as inscrições. Então, estamos a partir das 2 horas da tarde fazer atendimentos. Vocês podem usar o mesmo link que está disponível lá. Qualquer dúvida, estamos aqui para explicar a você. Obrigado, pessoas. Bom dia. Tchau, beijo.